Ok, pessoal, pegue o material de vocês, vocês vão dar uma olhadinha, vocês vão ver representação de pontos no plano cartesiano. É preciso, antes de mais nada, que você tenha um plano cartesiano. Então a primeira coisa que eu vou fazer é traçar aqui dois eixos ortogonais, né, duas retas ortogonais. Isso quer dizer que elas vão se encontrar em um ponto que vai ser a origem de cada um dos eixos ou semi-eixos. Em seguida a gente vai encontrar aqui uma direção e um sentido positivo para ela. Isso serve para cá também, um sentido positivo. Bom, a partir daqui você vai pegar, né, vamos adaptar aqui os eixos, vamos chamar aqui de X, vamos chamar aqui de Y, tá? Não é obrigatório que seja assim, mas em matemática a gente costuma fazer isso, tá? Agora, pessoal, se você olhar do ponto de vista de um plano formado por dois eixos, você vai ter aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, notem que eu estou fazendo no sentido anti-horário, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Tá balançando assim porque tá meio em falso aqui na mesa. E o quarto quadrante. Isso quer dizer que qualquer ponto no plano, né, vai ter um número real x, y associado a ele. Então, se eu pegar aqui um ponto P qualquer, colocar aqui, por exemplo, então esse ponto P terá associado a ele um x e um y. Como é que eu faço isso? Vou fazer o seguinte, olha, eu vou traçar, passando pelo P, uma reta que é paralela ao y. Tá paralela. Então tá aqui, vamos passar uma reta paralela ao eixo dos y. E aí eu vou encontrar um númerozinho aqui no x, tá? Vamos traçar uma reta paralela ao x, passando por P, e encontrar o número y. Então o número P, ou seja, a localização do P, é um número real, x, y. Você vai me dizer, professor, mas isso não é um número. Bem, ainda não é. Mas, conforme a gente for avançando, a gente vai trocar x e y por números reais. Tá? Então, pessoal, a gente chama esse plano aqui de plano cartesiano, e aí vocês já viram isso. Este é um plano cartesiano. Não tenho tempo para contar a história do plano do cartesiano para vocês, do Descartes. Mais para frente a gente conta a história dele. É uma historinha bem bacana. Então, olha só. Agora, pessoal, o eixo do x, o eixo horizontal, será chamado de eixo das abscissas. Então, esse aqui vai ser o eixo das abscissas. Eixo das abscissas. E o eixo vertical será o eixo das ordenadas. Abscissas e ordenadas. Então, a gente tem aqui abscissas e ordenadas. Tá, e para que serve isso? Bem, isto serve para você localizar os pontos. Então, vou te dar como exemplo aqui, ó. Localize os pontos. Dois pontos. Vou colocar as letras nele aqui, ó. O, 0, 0. A, 5/2. E 1.
B, isso tem no teu material. Menos 1 e 2. C, menos 2, menos 3. D, 4 e menos 4 sobre 3. Vou deixar até aqui. Bora, como é que eu localizo? Os passos iniciais são os que você já viu lá no começo, né? Você tem que fazer um plano cartesiano. E nesse plano cartesiano, você vai colocar aqui a numeração, vou colocar aqui aqui. Pronto, o eixo horizontal é o eixo das abscissas, é o eixo do X. O eixo vertical é o eixo das ordenadas, é o eixo dos Y. Eu vou levantar mais aqui para você ver. Tá? Ficou assim, olha. Muito bem, localize os pontos. Ó, 0, 0. Esse ponto 0, 0 ele vai ser aqui, ó, no início. Professor, onde você coloca aqui? É aqui no terceiro quadrante, ou é no primeiro, no segundo? Onde não te atrapalhar, tá? Onde não te atrapalhar. Vamos colocar aqui o A. No X, porque o primeiro valor aqui é 5 sobre 2, esse é o valor do X, e depois é o valor do Y. Olha, como é que eu acho 5 meios? 5 meios é metade do 5, então vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, bem aqui, tá? 5 é aqui, ó, vou contar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, bem aqui. 5 meios, a metade do 5 é 2,5. 1, 2, bem aqui é o 2. E aqui é o 3. Onde é que está o 2,5? O 2,5 está aqui, ó. 5 sobre 2, metade do 5. Tá? E o y é igual a 1. 1 está aqui. Então agora, é só traçar aqui, ó, uma reta paralela ao eixo dos y, uma reta paralela ao eixo do x. Na interseção das duas, eu tenho o ponto A, bem aqui. Pronto, só isso. E o ponto B? O ponto B é menos 1. Bom, se o x vale menos 1, e para cá é positivo, aqui no meio está o zero, então o lado negativo é esse aqui, o lado esquerdo. Menos 1, foi fácil. E o y vale 2. 2 é para cima, 1, 2, bem aqui. Então, de novo, traço uma reta paralela aos y, passando pelo menos 1. E uma reta paralela ao x, passando pelo 2. Na interseção da primeira com a segunda, nós teremos o ponto B. Tá? Vamos para o C. O x do C vale menos 2. Menos 2, para cá, ó, menos 1, anda mais uma unidade e você chega no menos 2. Estou balançando, né? E o y é menos 3. Menos 3, por onde que está menos 3? Olha, para cima, a partir do zero, aqui o zero não tem sinal. É 1, 2, 3, estão todos positivos. Para baixo, a partir do zero, zero não tem sinal. São todos negativos. Menos 1, menos 2 e menos 3. Então, menos 3 está lá embaixo. Está bem aqui. Então, passe uma reta paralela, trace uma reta paralela ao y, passando pelo menos 2. E uma reta paralela ao x, passando pelo 3. Aqui. Da interseção dessas duas,
Este pontinho aqui é onde está o C. Agora vem de novo aqui. Olha, aqui, ó, aqui aonde? Aqui no D. O x é 4. Então, onde é que estará o 4? 3, 4, bem aqui. 4. E o y é 4 terços negativo. Como é que eu vou achar 4 terços negativo? Olha, para cima não, para baixo. Tá, mas 4 terços? Onde é que ele vai estar? 4 terços. Como é que eu vou fazer para achar 4 terços? Bem, pessoal, olha só. Eu vou achar um número aproximado, mais ou menos. Tá bem aqui, quer ver? Vou fazer o seguinte, olha. 4 dividido por 3. Vai dar 1. 3 vezes 1 é 3. Vai 4, falta 1. Daí ficou o quê? 1 dividido por 3. Pessoal, mas como é que eu vou dividir por 3? Eu não vou dividir. Vou achar um número perto, que é 1 terço. 1 e 1 terço. Como é que eu vou achar este número 1 aqui e 1 terço? Então, presta atenção como é que eu vou fazer isso aqui, ó. 1, e é negativo, é para baixo. 1 e 1 terço. É aproximado, gente, olha, tá aqui o 1. 1 terço é você dividir essa unidade em 3 partes. Cada parte é 1 terço. Então, se eu dividir aqui em 3 pedaços, 1, 2, 3, cada pedaço é 1 terço. 1 terço, 2 terços, 3 terços. Então, eu vou pegar um pedacinho desses aqui, que vai me servir exatamente de 1 terço. Então, esse número está bem aqui, ó. Dividir essa unidade em 3 partes. Cada uma destas partes é 1 terço. Então, está aqui o número 4 terços. Agora sim. Vou pegar aqui. Vou passar uma reta paralela ao eixo do x, passando por menos 4 terços. Está aqui 4 terços, menos 4 terços. E uma reta paralela ao y, passando pelo 4. Está aqui. Na interseção destas duas, eu tenho o ponto D. Ok, né, pessoal? Tá? Bom, aí tem mais alguns exemplos na atividade de vocês. Eu vou dar uma pausa. Já eu vou. Ok, pessoal, eu só quero relembrar um pouco mais com vocês e chamar a atenção de vocês para mais alguma coisa, que é o seguinte, ó, além da gente já ter visto como é que faz aí o plano cartesiano, só tá mexendo pra caramba aqui assim, um eixo vertical, e um eixo horizontal, tá? E aí, vamos pegar ponto a ponto. Ponto A tem x igual a 3 e y igual a 1. Os dois são positivos. Deixa eu te mostrar uma coisa bem aqui, ó. Depois que você fizer o eixo x, o eixo y, tá? No primeiro quadrante, os dois são positivos. Tanto x quanto y. No primeiro quadrante. Então, se você tem 3 e 1 e os dois são positivos, esse ponto pertence ao primeiro quadrante. Então, você tem x igual a 3, aqui 1, 2, 3, y igual a 1. 1, 2, 3. Eu só quero 1. Então, tem aqui o y é 1 e o x é 3. No primeiro quadrante, os dois são positivos. Quero que você lembre disso. Agora, trace uma reta paralela ao eixo vertical, passando pelo 3, uma reta horizontal, passando pelo y igual a 1. Na interseção das duas, você tem o A. Tá? Eu quero te mostrar outra coisa ainda. Vamos para o ponto B. No B, o x é menos 4 e o y é 2. Onde é que eu tenho x negativo e y positivo? No segundo quadrante. Quero que você note isso. Olha, no segundo quadrante eu tenho um x negativo
aqui, ó, 1, 2, 3, 4, um x negativo, vem aqui, ó. E o y positivo, 1, 2, bem aqui, ó. Então, onde é que eu tenho aqui um x negativo e um y positivo? Segundo quadrante. Trace uma reta paralela passando pelo 2, e uma reta paralela ao y passando pelo menos 4. Na interseção das duas, você tem o ponto B. Só um minutinho, pessoal, que eu vou acender a lâmpada aqui, tá escuro. Agora vamos lá. Vamos ver o ponto C, que tem x igual a 5 e y igual a menos 3. O x é 5 e 5 é um número positivo, portanto, para o lado direito. Tá aqui, ó, 5 é bem aqui, ó, tá vendo o 5 aqui? Ó, aqui é o 5. Onde é que eu coloco? Coloca onde não te atrapalha aí. E o y é menos 3. Onde é que está o menos 3 no y? Para cima é 3, positivo. Para baixo, aí sim. Tem 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo. Então tá aqui, ó. Agora, traça uma reta paralela passando pelo 5, uma reta paralela ao y, e uma reta paralela ao x, passando pelo menos 3. Aqui, não encostou. Aqui, ó. Agora sim. Na interseção das duas, eu tenho o ponto C. Tá. E onde é que está o ponto D? Que tem x igual a menos 1 e y igual a menos 1. Os dois são negativos. Então vamos ter que olhar do lado onde o x é negativo, do lado esquerdo, e onde o y é negativo, para baixo. Então aqui eu tenho... Passo uma reta paralela ao y, pelo 1, e uma reta paralela ao x pelo menos 1. Aqui no encontro das retas você tem o ponto D. Tá, agora deixa eu voltar e falar de novo lá do começo. Olha, daqui para a direita, da origem para a direita, o que eu tenho? Um x positivo. Então tá aqui um x positivo. Da origem para cima, eu tenho um y que também é positivo. Então no primeiro quadrante, todos os pontos que tiverem x e y positivos vão estar aqui. Vamos voltar para cá. No segundo quadrante, eu tenho um x que é negativo e um y que é positivo. Então, menos e mais vai estar aqui no segundo quadrante. No terceiro quadrante, eu tenho um x que é negativo, não coloquei o sinal, agora eu coloquei. Eu tenho um y que também é negativo. Então, olha aqui, terceiro quadrante, 1, 2, 3, terceiro quadrante, tanto o x quanto o y são negativos, tá? E aí nós chegamos aqui no quarto quadrante, olha o que aconteceu. O x é mais e o y é menos. Tá? Então, você pode reparar isso aí toda vez. Bom, mas o que eu quero que você veja é daqui pra frente, olha, esses três aqui. Agora anota o seguinte, ó. O ponto E tem x igual a 2 e y igual a 0. Onde é que está o 2? O 2 é do lado positivo, bem aqui, ó. E onde é que está o 0? O 0 está aqui, ó. Nem para cima, nem para baixo, no meio. Aí você vai dizer agora, bom, e esse ponto? O ponto E pertence ao primeiro quadrante ou pertence ao quarto quadrante? Essa pergunta é respondida assim, ele não pertence nem ao primeiro e nem ao quarto quadrante, ele está sobre o eixo do x, ele pertence ao eixo OX, tá? Eu quero que você veja isso aqui.
O x é 0 e o y é menos 2. O x é 0, e o y é menos 2. Então, onde é que está o 0? O 0 está aqui no meio. E o menos 2? Para cima ou para baixo? Para baixo. Está aqui, ó. E onde é que está o ponto? O ponto está aqui, ó. Bem aqui, olha. Ele não poderia estar aqui porque aqui você já viu lá no outro exemplo que é 0, 0. Então a altura dele é 0. Tá? Então vamos lá. Tá aqui o 2. Tá aqui o 2, bem aqui, ó. Tá aqui o 2. O y é o 2. 2 negativo. Esse bem aqui. F. Daí vem a pergunta. A que quadrante o ponto F pertence? Terceiro ou quarto? Nenhum dos dois. Ele pertence ao eixo OY. Bem no meio. Tá? E por fim, ponto G, que é 0, 0. Está bem aqui na origem. Mesma coisa que vale para o F, vale para cá. G não pertence a nenhum quadrante. Pertence à origem do plano. Ok? Agora, pessoal, vamos fazer um contra-exemplo. Ao invés de te dar os pontos, né, para você colocar no plano cartesiano, você já tem o ponto dentro do plano. E você quer saber quanto equivale o x e quanto equivale o y. Então vamos pegar como exemplo o exercício 28 aí. E eu quero saber, vou pegar só esse quadrante aqui com esses pontos que estão aqui. O resto eu vou deixar para você. Então vamos lá. Vou pegar daqui para lá. Ponto E. Pergunta. Quanto vale o x do E? Bom, onde é que ele está? Ele está sobre o eixo y. Sobre, nele. Então, o x dele vale 0. Tá, e a altura? Ele tem uma altura. Confere. 1, 2, 3, 4. 4 unidades de altura. Tá? Muito bem. Vamos pegar o i. Nosso amigo aqui, o nosso amigo, ele está bem na interseção, ou seja, ele tem um x que é igual a 0 e um y que é igual a 0. Então, ele representa a origem. Vamos pegar o A. Quanto que vale o x do A? Vou conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4 unidades. Tem aqui 4 unidades. E a altura dele? Tem 1, 2 unidades. Tá aqui 2 unidades. Vamos pegar o H. O H tem x igual a... não sei. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Da origem para a direita. E a altura? E o y? Bom, ele está sobre o eixo do x. Se ele está sobre o eixo do x, então a altura dele é 0. Ou seja, o y vale 0. Ok, pessoal? Então tem a outra atividade para você fazer aí, o restante dessa e as outras. Daqui... Ok, pessoal. Vou pegar como exemplo o exercício 37. Letra B e C. Notem que quando você tem um parêntese, o primeiro elemento antes da vírgula representa o x. E o segundo elemento, o elemento que está depois da vírgula, representa o y. Embora você tenha uma expressão aqui. E o que acontece? Eu tenho uma expressão aqui, uma expressão aqui, e aqui tem uma igualdade. O que acontece? Então, toda essa expressão é igual ao que tem de x do outro lado, e toda essa expressão é o que tem de y do outro lado. Igualando aqui, ó, x mais 4 igual a 5, passando 4 para o outro lado, eu
trocando de sinal, 5 tira 4 fica 1, eu tenho x igual a 1 aqui. Por quê? 1 mais 4 é 5, porque o x vale 5. Vou abrir um espaço aqui, que tem y menos 1 igual a 3. Passo 1 para lá, trocando de sinal, fica mais 1. E somando, fica 4. Exatamente, ó, 4 tira 1, fica 3. Desse lado já tem uma diferença. Tudo que está antes da vírgula representa o x, que nesse caso vale 3. E o que está depois da vírgula representa o y. Nesse caso, embora tenha um x aqui no meio, mas ele representa o y. E ele vale 7. Quando eu faço x mais y igual a 3 e x menos 3y igual a 7, eu posso somar, subtrair, multiplicar, eu não acho o valor do x ou do y. Por que não? Porque isso aqui forma um sistema, eu vou ter que resolver junto. Separado não vai resolver. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o x, passando o y para o outro lado, trocando de sinal também. Vou pegar esse valor e colocar no lugar do x, porque ele vale 3 menos y. Então 3 menos y aqui, menos 3y, continua aqui, igual a 7. Agora eu consigo fazer, olha, eu pego esses dois aqui, ó, menos 1y com menos 3y vai dar menos 4y, e eu pego esse 3 e coloco para cá. Espera aí que está acabando aqui. Fica assim, ó, 4 tira 3, porque aqui é mais, ó, vai ficar menos. E agora aqui dá 7 tira 3 fica 4, dividido por menos 4, esse é igual a menos 1. Então esse aqui é o meu valor, tá? O valor do y. E como é que eu faço agora para achar o x? Eu venho para cá, eu venho de volta bem aqui, ó, pego o y, troco pelo valor numeral dele, que é menos 1. Depois eu passo ele para o outro lado, trocando sinal. Assim, 3 mais 1 dá 4. Então eu tenho x igual a 4 e y igual a menos 1. É isso.